Shalom pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Pastor Christopher novamente, mais um dia. Estamos aí no dia 74 da nossa leitura. Quero convidar vocês a estar junto conosco. Cada dia é um desafio. É quase que nem gravar esses vídeos é quase que nem um casamento. É na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Então não importa o momento, você precisa da palavra de Deus todos os dias. E ela nos fortalece. Quando abrimos ela, é como se a gente estivesse abrindo a boca de Deus para que Ele fale a nós, compartilhe conosco, né, aquilo que Ele tem, aquilo que Ele espera de nós. Então eu convido você a vir nessa jornada, nessa caminhada de leitura e bora para cima! Muito bem, muito bem. Vamos lá. Hoje é dia 74. Pega lá a tua Bíblia, pega a tua água, teu café, o que você estiver tomando e vamos fazer nossa leitura. Eu estou com minha água aqui. Beleza? Números 22, 21 até 23, 30. Na manhã seguinte, Balaão se levantou, pôs a sela sobre seu jumento e partiu com os oficiais moabitas. A ira de Deus se acendeu porque Balaão foi com eles, de modo que enviou o anjo do Senhor para se pôr no caminho e impedir sua passagem. Então Balaão ia montado na jumenta, acompanhado por 2 servos. A jumenta de Balaão viu o anjo do Senhor em pé no caminho, segurando uma espada. A jumenta se desviou do caminho e saiu para um campo, mas Balaão bateu nela e a fez voltar para o caminho. Então o anjo do Senhor se pôs num lugar onde o caminho se estreitava entre os muros de 2 vinhedos. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, tentou passar pelo espaço apertado e espremeu o pé de Balaão contra o muro. Por isso Balaão bateu nela outra vez. Então o anjo do Senhor foi mais adiante no caminho e se pôs num lugar estreito demais para a jumenta passar, seja pela direita ou pela esquerda. Quando a jumenta viu o anjo, ela se deitou, apesar de Balaão ainda estar montado. Num ataque de raiva, Balaão a espancou com uma vara. Então o Senhor fez a jumenta falar. O que eu lhe fiz para você me bater 3 vezes? Perguntou ela a Balaão. Você me fez de tolo, gritou Balaão. Se eu tivesse uma espada, mataria você. Mas eu sou a mesma jumenta que você montou a vida toda, disse ela. Alguma vez eu fiz algo parecido? Não, respondeu Balaão. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor em pé no caminho, segurando a espada. Balaão curvou a cabeça e se prostrou diante dele com o rosto em terra. Por que você bateu 3 vezes na jumenta? Perguntou o anjo. Eu vim para impedir sua passagem, pois você insiste em seguir o caminho que me desagrada. 3 vezes a jumenta me viu e se afastou. E se ela não tivesse desviado, certamente eu teria matado você e poupado a vida da jumenta. Pequei, disse Balaão ao anjo do Senhor. Não percebi que estavas no caminho impedindo minha passagem. Se te opões às minhas viagens, à minha viagem, voltarei para casa. O anjo do Senhor disse a Balaão, vá com os homens, mas fale apenas o que eu lhe disser. Balaão seguiu viagem com os oficiais de Balaque. Quando o rei Balaque soube que Balaão estava a caminho, saiu para se encontrar com ele numa cidade moabita, junto ao rio Arnon, na fronteira do seu território. Balaque perguntou a Balaão, não me deixe chamá-lo com urgência? Por que não veio de imediato? Não acreditou em mim quando eu disse que lhe daria uma grande recompensa? Balaão respondeu, agora estou aqui, mas não posso falar o que bem entender. Transmitirei apenas a mensagem de Deus, que Deus puser em minha boca. Então Balaão acompanhou Balaque até Quiriate Huzote.
Ali Balaque sacrificou 2 bois, ovelhas, e mandou entregar porções da carne a Balaão e aos oficiais que estavam com ele. Na manhã seguinte, Balaque subiu com Balaão até Barnote Baal. De lá podiam ver uma parte do povo. Balaão disse a Balaque: construa aqui 7 altares e prepare 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque seguiu as instruções de Balaão e os dois ofereceram um novilho e um cordeiro em cada altar. Então Balaão disse a Balaque: fique aqui junto aos holocaustos enquanto eu vejo se o Senhor virá ao meu encontro. Depois lhe direi o que ele me revelar. Em seguida subiu sozinho até o topo de um monte sem vegetação, e Deus veio ao encontro dele. Balaão disse: preparei 7 altares e ofereci um novilho e um carneiro em cada altar. O Senhor deu a Balaão uma mensagem para o rei Balaque e disse: volte até onde Balaque está e transmita-lhe essa mensagem. Balaão voltou e encontrou o rei junto aos holocaustos e com ele todos os líderes de Moabe. Essa mensagem que Balaão transmitiu: Balaque me trouxe desde Arã. O rei de Moabe me trouxe dos montes do leste. Venha, disse ele, amaldiçoa Jacó para mim. Venha e anuncie a condenação de Israel. Mas como posso amaldiçoar aqueles que Deus não amaldiçoou? Como posso condenar aqueles que o Senhor não condenou? Do alto do rochedo, eu os vejo, dos montes os observo. Vejo um povo que vive só, separado das outras nações. Quem pode contar os descendentes de Jacó, tão numerosos quanto o pó? Quem pode contar ao menos 1/4 de Israel? Que eu morra com os justos, que meu fim seja como o deles. Então o rei de Balaque disse a Balaão: o que você me fez? Eu o trouxe aqui para amaldiçoar meus inimigos. Em vez disso, você os abençoa? Balaão respondeu: como eu poderia transmitir algo diferente daquilo que o Senhor pôs em minha boca? Então Balaque lhe disse: venha comigo a outro lugar. Dali você verá outra parte do povo, mas não ele todo. Amaldiçoe dali o povo. Então Balaque levou Abraão ao campo de Zofim, no alto do monte Pisga. Construiu ali 7 altares, ofereceu um novilho e um carneiro como um altar, em cada altar. Balaão disse ao rei: fique aqui junto aos holocaustos enquanto eu vou ao encontro do Senhor. Então o Senhor veio ao encontro de Balaão e lhe transmitiu uma mensagem. E depois disse: volte até onde Balaque está e transmita-lhe essa mensagem. Balaão voltou, encontrou o rei junto aos holocaustos, e com ele todos os oficiais de Moabe. O que o Senhor disse? Perguntou Balaque. Esta foi a mensagem que Balaão transmitiu. Levante-se, Balaque, e preste atenção. Ouça-me, filho de Zippor. Deus não é homem para mentir, nem ser humano para mudar de ideia. Alguma vez ele falou e não agiu? Alguma vez prometeu e não cumpriu? Ouça, recebi a ordem de abençoar. Deus abençoou e não posso anular sua bênção. Quando ele olha para Jacó, não vê a maldade alguma. Não vê calamidade à espera de Israel. Pois o Senhor, seu Deus, está com eles, foi aclamado como seu rei. Deus os tirou do Egito, ele é forte como boi selvagem. Encantamento algum pode tocar Jacó, magia alguma tem poder contra Israel. Agora se dirá a respeito de Jacó: vejam o que Deus fez por Israel. Esse povo se levanta como leoa, como leão majestoso que desperta, não descansa enquanto não devora a presa e bebe o sangue dos que foram mortos. Então Balaque disse a Balaão: pois bem, se não os amaldiçoar, pelo menos não os abençoe. Mas Balaão respondeu: não lhe avisei que faria apenas o que o Senhor me ordenasse? O rei Balaque disse a Balaão: venha, eu o levarei a mais um lugar. Quem sabe Deus se agrade de que você os amaldiçoe ali. Balaque levou Balaão até o topo do monte Peor, de onde se vê o deserto. Mais uma vez Balaão disse a Balaque: construa 7 altares e prepare 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque seguiu as instruções de Balaão e ofereceu um novilho e um carneiro em cada altar.
Vamos para a leitura de Lucas 1, 57 a 80. Chegando o tempo de seu bebê nascer, Isabel deu à luz um filho. Vizinhos e parentes se alegraram ao tomar conhecimento de que o Senhor havia sido tão misericordioso com ela. Quando o bebê estava com 8 dias, eles vieram para a cerimônia de circuncisão. Queriam chamar o menino de Zacarias como o pai, mas Isabel disse: não, seu nome é João. Então eles lhe disseram: não há ninguém em sua família com esse nome. E com gestos perguntaram ao pai como queriam chamar o bebê. Ele pediu que lhe desse uma tabuinha e, para surpresa de todos, escreveu: seu nome é João. No mesmo instante, Zacarias voltou a falar e começou a louvar a Deus. Toda a vizinhança se encheu de temor e a notícia de que havia acontecido se espalhou por toda a região montanhosa da Judéia. Todos que ficavam sabendo meditavam sobre esses acontecimentos e perguntavam: o que vai ser esse menino? Pois a mão do Senhor está sobre ele. Então seu pai Zacarias ficou cheio do Espírito Santo e profetizou: seja bendito o Senhor, o Deus de Israel, pois visitou e resgatou o seu povo. Ele nos enviou poderosa salvação da linhagem real do seu servo Davi, como havia prometido muito tempo atrás por meio de seus santos profetas. Agora seremos salvos dos nossos inimigos e de todos os que nos odeiam. Ele foi misericordioso com nossos antepassados ao lembrar-se de sua aliança, o juramento solene que fez com nosso antepassado Abraão. Prometeu livrar-nos dos nossos inimigos para o servirmos sem medo, em santidade e justiça enquanto vivermos. E você, meu filhinho, será chamado profeta do Altíssimo, pois preparará o caminho para o Senhor. Dirá ao seu povo como encontrar salvação por meio do perdão de seus pecados, graças à terra e misericórdia do nosso Deus. Graças à terna misericórdia do nosso Deus. A luz da manhã vinda do céu está prestes a raiar sobre nós, para iluminar aqueles que estão na escuridão e na sombra da morte e nos guiar ao caminho da paz. João cresceu e se fortaleceu em espírito e viveu no deserto, até chegar o tempo de se apresentar ao povo. Olha só que interessante. Se você tem um chamado, existe um tempo de preparo. Existe um momento em que Deus ele prepara a sua vida para culminar naquilo que Deus tem chamado você a praticar. Por isso que existe o processo, e o processo é muito bom nas nossas vidas. E para nós sabermos aquilo que Deus tem de nós é buscarmos em oração, a vida devocional e a leitura. É isso. Deus não vai falar conosco através de, profundamente, através de podcasts, através de outras maneiras e pensamentos de pessoas, não vai. É através da palavra e através da sua busca por conhecê-lo. Tá bom? Essa é a proposta dessas leituras. Salmo 58, 1, 11. Vocês, governantes, sabem o que significa justiça? Acaso julgam o povo com imparcialidade? De modo algum. Tramam injustiça em seu coração e espalham violência por toda a terra. Os perversos são pecadores desde o ventre materno. Mentem e se corrompem desde o nascimento. São venenosos como serpentes, como cobras que se fazem de surdas, para não ouvir a música dos encantadores, ainda que eles toquem com habilidade. Quebra os dentes dos perversos, ó Deus. Despedaça, Senhor, a mandíbula desses leões. Que se desapareçam como água em terra sedenta e que se tornem inúteis as armas em suas mãos. Que sejam como a lesma que se desmancha em lodo, como a criança que nasce morta e nunca verá o sol. Deus os eliminará tanto os jovens como os velhos, mais depressa que um fogo de espinho esquenta uma panela. O justo se alegrará quando vir a vingança contra a injustiça.
no sangue do perverso lavará os pés. Então, por fim, alguém dirá: de fato, há recompensa para o justo, com certeza há um Deus que faz justiça na terra. Provérbios 11, 12 e 13. É falta de bom senso desprezar o próximo. A pessoa sensata permanece calada. O fofoqueiro espalha segredos, mas a pessoa confiável sabe guardar confidências. É aquilo que eu falo. O calado, o tolo calado se passa por sábio. Então, muitas vezes, ficar quieto, receber a ofensa, você fala, ok? E algo que eu tenho aprendido, principalmente com o pessoal da UDF, uma fala fantástica, num dos cursos, ele diz assim, ó, você não precisa estar errado para pedir perdão. E isso mexe muito com orgulho. Então, não importa o momento, é a palavra de Deus e a busca por ela que vai nos ajudar a ter umas posturas melhores diante da sociedade, uma postura de amor, uma postura de misericórdia, uma postura também de alguém que caminha com os olhos levantados como o Senhor, para que nós enxerguemos as coisas como o Senhor enxerga, com olhos de compaixão, tá bom? E esse é o desafio que eu lanço para nós, que realmente possamos ter um dia em que possamos compartilhar o Evangelho, o amor de Deus salvífico de Cristo Jesus, aquele que morreu por nós, aquele que deu a sua vida por nós. Ele nos deu essas direções, porque a nossa vida não é aqui, a nossa vida é com Ele na eternidade. Por isso, precisamos propagar o quanto mais essa mensagem. Eu desafio você a fazer isso. Eu sou o pastor Christopher, assine o canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos e também compartilhe com seus amigos para ter essa jornada junto comigo. Deus abençoe vocês e nós nos vemos no dia de amanhã.